Oi, gente. Sejam bem-vindos à Masterclass de Produção Executiva Criativa. Eu sou a Pan Halber e hoje a gente vai falar sobre produção, showrunner e eventos de negócios. Eu sou formada em produção audiovisual pela PUC e desde 2010 atuo no mercado audiovisual principalmente como produtora executiva e mais recentemente como roteirista também. E é por isso que eu quero falar sobre produção executiva criativa, porque essas duas funções de produção e roteiro se conversam muito e podem funcionar muito bem juntas. Vamos lá então começar a aula que eu preparei para vocês. Produção executiva criativa, a gente precisa falar sobre isso e precisa começar a entender melhor esse conceito, porque está caindo de maduro e a função do showrunner já chegou aqui no Brasil. Começamos falando um pouquinho da equipe de produção em termos bem simples e de uma forma bem rápida, tá? O produtor é o dono da produtora, é o responsável por tornar o projeto realidade, desde o conceito da ideia, a viabilização, até o seu desenvolvimento, exibição e distribuição. Importante que ele tenha sempre uma visão de mercado boa, clara e atual, uma boa visão de equipe e de gestão como um todo. Sempre fazendo, né, claro, um link com o produtor executivo aí que vai ser o seu braço direito. Então, o produtor é basicamente o cara que tem aquela ideia e que tem a produtora para poder fazer a coisa acontecer. Então, né, a gente costuma ouvir que quando tu tem uma ideia e não sabe para onde correr, tu é um roteirista, tu é um diretor, tem uma ideia, corre para o produtor, porque ele vai fazer a coisa toda sair do papel. O produtor executivo é quem cuida da parte financeira e burocrática do projeto, falando, né, bem rapidamente. Esse cara pode ser, inclusive, o produtor, o dono da produtora, mas ele pode, e com frequência é, uma pessoa contratada pela produtora para cuidar dessa gestão do projeto. É o produtor executivo que faz o orçamento, gerencia o dinheiro, libera as verbas para a direção de produção e outros núcleos quando necessário, negocia, contrata equipe e presta contas. O produtor executivo faz acontecer junto com o produtor e com toda a equipe, é claro, mas o produtor executivo é que começa a levantar a coisa do papel junto com o produtor para realmente se tornar realidade. É um dos primeiros a chegar, né? Um dos primeiros a ser contratado e sempre fica até o final ali junto com o produtor, organizando tudo, entregando as prestações de contas, documentações, fazendo o fechamento do projeto. Importante falar aqui, gente, que existem muitas facetas desse produtor executivo, né? Como eu falei, ele pode ser o próprio produtor, esse próprio dono da produtora, ele pode ser alguém contratado, ele pode ser alguém que vai fazer bem um trabalho de gestão dentro do escritório, dentro da produtora, como ele pode ser um produtor executivo mais participativo, que vai para o set, que participa da parte de criação. Então, isso é muito maleável e podem ter variáveis, né? Sem contar que também, fora daqui do Brasil, a gente vê uma figura de produtor executivo um pouco diferente. Depois eu achei importante botar aqui a figura do diretor de produção, que é mais uma pessoa aí, né, que faz parte dessa engrenagem e desses braços direito e esquerdo, né? Que é o diretor de produção, que é uma pessoa que vai estar ali muito junto com o produtor executivo, é o elo entre a equipe executiva e a direção. É o responsável por toda a prática, logística e organizações da filmagem. Coordena todas as outras equipes, auxiliando nas necessidades que vão surgindo ao longo da produção, gerencia a parte do orçamento, né? A parte do orçamento aí que é para execução do set de filmagem é passada pelo produtor executivo para o diretor de produção, e ele também vai ter essa função de gestão dessa parte do orçamento. Então, é muito importante que exista uma relação de muita confiança entre o produtor executivo e o diretor de produção. Afinal, né, a função do produtor executivo passa a ser atrelada ao diretor de produção no momento que ele está no set. Então, né, tem que haver uma confiança mútua, tem que haver uma organização muito grande por parte do diretor de produção, né, de organizar as notas fiscais, toda a prestação de contas que acontece ao longo do set, que é sempre uma loucura. E ele mantém também o cronograma funcionando, encontrando soluções para eventuais problemas de percurso, cuidando para que essa infraestrutura siga, né, tudo que está sendo planejado sem maiores problemas.
É importante dizer que o bom diretor de produção é aquele que apaga os incêndios sem ninguém saber, né? Sem o diretor saber, sem ali os outros núcleos saberem. Ele recebe o problema, resolve ou pede um help ali para a produção executiva e se resolve junto sem que as outras pessoas precisem saber. Outras figuras que aparecem, né, nessa equipe de produção, né? O coordenador de produção, que é muito uma figura que aparece em produtoras grandes, em produtoras de publicidade, que costumam ter muitos projetos ao mesmo tempo. É importante ter essa figura do coordenador de produção, que é a pessoa de dentro da empresa que vai estar por dentro de todos os projetos que estão acontecendo, de forma que ela consiga dar aí um suporte, uma coordenação, né, uma orientação para todos esses projetos. Secretária de produção, que é uma espécie de assistente, mas é um pouco mais do que isso, porque tem algumas responsabilidades a mais, né? Trabalha ali principalmente dentro da base de produção, auxiliando principalmente na parte burocrática, de documentação, de organização, de contratos, de equipe. Não é sempre que é possível ter essa pessoa na equipe, né? Mas tendo esse espaço dentro do orçamento, eu acho que é uma função que deveria ser mais utilizada. Depois a gente tem, né, as produções de núcleo, né, de locação, de alimentação. A gente tem a figura maravilhosa do controller, que é aquela pessoa que fica responsável somente pela parte de prestação de contas, de organizar, né, de controlar desde o início do projeto todos os documentos referentes à prestação de contas, notas fiscais, recibos, contrato, né? Ele dá esse suporte para a produção executiva no controle das documentações que vão ser necessárias lá no final para a prestação de contas, para os relatórios que têm que ser feitos, né, para a Ancine, para o fundo setorial ou para o investidor, né, que está injetando aí o dinheiro no seu projeto. Então, também não é sempre que a gente consegue encaixar dentro dos nossos orçamentos a figura desse controller, mas eu, especialmente assim, costumo tentar sempre colocar ele nos meus orçamentos, porque eu confesso que essa parte da prestação de contas eu não gosto muito de fazer. Então, se eu consigo fugir dessa parte, melhor. E é legal ter essa função do controller, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo quando a gente está com uma produção em andamento. E ter uma pessoa para pensar especificamente nessas planilhas, para organizar essas documentações, facilita muito o trabalho ao longo do processo e para a gente chegar lá no final sem ter que fazer correria. A coisinha já está toda organizada e pronta. Então, podendo ter essa figura, eu aconselho que coloquem nos seus projetos também. E depois a gente tem os assistentes, né? Assistente de produção executiva, assistente de direção de produção, assistência de produção como um todo. Os assistentes são muito importantes para ajudar a gente no dia a dia, né? A dividir demandas e também para a gente poder ter aí o futuro da produção, né? Eu acho que muitos dos assistentes que passam pelas nossas produções acabam seguindo a carreira, né? E é muito legal ver depois essa galera sendo diretor de produção, sendo produtor executivo. Então, é muito importante para a formação. Então, você que está começando a fazer, né? Está se interessando em qualquer área da produção, é sempre legal começar com as assistências, porque é uma excelente forma de aprender e de se formar, porque a gente aprende, tudo na vida a gente aprende fazendo, mas o audiovisual mais do que tudo, porque a gente vai aprender um pouquinho mais a cada projeto. A produção é a espinha dorsal de qualquer projeto audiovisual. É a produção que é responsável pelo planejamento e execução de todas as ações que viabilizam o projeto. É a produção que dá condições para os departamentos funcionarem. É a produção que administra o dinheiro e o tempo, que é o nosso cronograma. É a produção que tira a ideia do papel e transforma em realidade. É a produção que está ligada a questões conceituais e técnicas. É a produção que precisa lidar com recursos humanos, artísticos, materiais, financeiros e de planejamento. Sem a produção, esse castelo duvido que fique em pé. Então, a gente é essencial, é a espinha dorsal para qualquer projeto acontecer, dar certo e ficar em pé até o final. Aqui eu trouxe um resumo do que seriam as facetas do bom produtor. Bom produtor é o que está preparado, deve estar sempre preparado para resolver problemas, ser prático e capaz de se adaptar a novas situações e cenários. O bom produtor tem que fazer, né? Tem que ter jogo de cintura, flexibilidade, capacidade de planejamento e vontade de trabalhar.
E o bom produtor executa. Precisa ser um bom comunicador e um excelente negociador, sem perder a empatia e o bom relacionamento com a equipe. Então é importante que o produtor esteja preparado para tudo, para replanejar, refazer, reorçar, renegociar, porque as coisas acontecem ao longo do projeto. Problemas acontecem, imprevistos acontecem. Então é importante ser esse bom comunicador, né, e negociador, de forma a ter empatia e ter um bom relacionamento com a equipe. Tem que ser muito bom na hora de planejar, né? Tem que ter vontade para trabalhar, se organizar, fazer um bom planejamento, uma boa organização, mas também tem que estar preparado para refazer tudo isso, porque eventualmente a gente precisa reorçar, repensar o cronograma, resolver um problema que pode ter acontecido com qualquer núcleo, e aí a gente tem que ser prático para resolver e apagar esses incêndios da melhor forma possível com os menores danos. Então, jogo de cintura, praticidade, vontade de trabalhar, capacidade de planejamento e replanejamento e uma boa comunicação são essenciais para qualquer pessoa, mas principalmente para o produtor, que vai estar do início ao fim do projeto e vai ter que se relacionar com todos os núcleos e com todas as faces desse projeto, né? Porque o produtor executivo é o gestor. Então, a gente tem que estar preparado para resolver qualquer aresta que seja em qualquer nível do projeto e em qualquer núcleo do projeto. Então, é muito importante estar preparado, fazer e executar, né? Com praticidade, jogo de cintura, né? E sem perder aí a empatia e a alegria na hora de trabalhar. É uma das funções mais desafiadoras, com certeza, mas é também uma das mais gratificantes. Aqui eu trouxe para vocês uma lâmina com alguns projetos em que eu estive envolvida. O De Carona com os OVNIs foi o único projeto que eu fui assistente de produção executiva. Todos os outros que estão aqui na tela eu fui produtora executiva. A gente não vai conseguir se aprofundar muito nisso, mas eu achei legal trazer e dizer que é importante executar com criatividade sempre, porque é isso, assim, se vocês derem um pause, vocês vão ver que aqui tem diversos projetos de formatos diferentes, de tempos diferentes, com orçamentos diferentes. E é isso que a gente se depara ao longo da carreira, com fontes de financiamento, né, editais, investidores, de todas as formas possíveis. E a gente precisa sentar, entender nosso projeto e se adequar dentro desses formatos. Então, é preciso, sim, muita criatividade para pensar na melhor forma de executar um bom orçamento, um bom cronograma, montar uma boa equipe, pensar em que equipe vai ser essa, em que equipamentos vão ser esses, de forma que a gente consiga se enquadrar da melhor forma possível dentro dessa fonte que a gente tem de investimento, né, disponível. Então, assim, às vezes a gente tem projetos grandes dentro de orçamentos menores, projetos menores dentro de orçamentos maiores. Então, assim, independente de ser um orçamento de 500 mil ou de 2 milhões, a gente sempre vai ter que sentar e pensar com criatividade, sim, em como gerir esse projeto da melhor forma possível para que ele fique bom e que a gente termine esse projeto sem prejuízos e com qualidade criativa, né, e de público, que a gente consiga fazer esse projeto rodar. Então, executar sempre tem que ser feito com criatividade. Às vezes a gente acha que não, que é uma coisa ali de só administração, mas não é. A gente precisa de muita criatividade para poder aí planejar nossos projetos dentro dessas fontes de financiamento e dentro, às vezes dentro até do nosso próprio bolso, né? A gente quer fazer um projeto, como executar ele de forma criativa, de forma que a gente né, tenha menos prejuízos e mais lucros, né? Não necessariamente lucros financeiros, mas lucros de visualizações, enfim. Então, executar com criatividade sempre. Num outro momento, a gente pode se aprofundar nisso aqui. E aí a gente chega na função do showrunner, que é o ponto principal, é a síntese do que eu queria trazer para vocês quando eu falo em unir produção executiva com roteiro. Essa função de showrunner é uma função que está chegando devagarzinho no Brasil, mas eu tenho certeza que ela vai chegar para ficar, porque cada vez mais o nosso mercado está crescendo, principalmente na parte de televisão, e é aí que entra o showrunner e vocês vão entender a importância que tem
unir a produção executiva com essa função de roteirista e criativo. Na indústria televisiva estadunidense, o chefe de uma série é sempre um roteirista, pela simples razão de ser a única pessoa na equipe que pode responder a qualquer questão relacionada à produção e que pode garantir o elemento mais importante para que a máquina continue a rodar: o roteiro seguinte. Sendo assim, o showrunner é o chefe de uma série de televisão. É o responsável pela equipe artística e técnica e a contratação da mesma. É responsável pela gestão orçamentária, pela relação produção-canal e também pela direção criativa da série, através da liderança da sala de roteiros e da equipe de roteiristas. Um showrunner sempre lidera a equipe de roteiros. Sempre, gente, isso é regra. O chefe de uma série de televisão também é o responsável pelo conteúdo, e a pessoa encarregada do conteúdo deve ser sempre um roteirista. É verdade que não existe um único modelo de trabalho, e um diretor, produtor ou roteirista pode liderar um projeto, desde que a pessoa demonstre a capacidade de liderar em todos os aspectos relevantes da produção. Isso é chamado de produtor executivo. Mas somente quando, além de controlar todos esses aspectos, essa pessoa também escreve e lidera a sala de roteiros, aí sim é quando a gente pode usar o termo showrunner. Ou seja, é a união do produtor executivo com o roteirista. Um bom showrunner tem o poder de sempre manter sua série relevante, pois ele muitas vezes é responsável pelo roteiro de episódios específicos. Quando não roteiriza, ele pode assumir a tarefa de editor do roteiro, que é tão importante quanto escrever, pois ele tem o trabalho de verificar a coerência dos fatos que ocorrerão em cada episódio. Assim, caso algum roteirista dê algum deslize, ele irá consertá-lo. Mas por que deixar toda a responsabilidade na mão de uma pessoa? Por que não manter as funções separadas, como acontece no cinema, por exemplo? As coisas eram assim nas séries, e foi isso que levou muito projeto à falência. É um grande problema quando ocorrem choques de ideias. E para produções duradouras e grandes, como as séries, a harmonia na produção do projeto é sempre essencial. Quando as lideranças estão separadas e com iguais poderes, se tudo não for muito bem organizado, as coisas podem desandar. E cada um dos participantes decide um caminho, o que, em tese, é sinônimo de caos. A solução para isso foi passar todo esse processo para as mãos de uma pessoa, a mais responsável pela série, o criador. É exatamente por isso que o showrunner de uma série, em geral, será o seu criador. E quando não é, o trabalho passa para uma pessoa próxima do criador e de sua total confiança. A palavra final sempre será dele, acabando com qualquer desavença ou discordância dentro da equipe. O que é esse tal de showrunner? Se a gente procura na Wikipédia, a gente encontra o seguinte: é um termo em inglês que define um encarregado ao trabalho diário de um programa ou série e que visa, entre outros, dar coerência aos aspectos gerais do programa. Geralmente, este cargo é ocupado pelo criador do programa. Então, gente, o showrunner, ele é a pessoa responsável pelas decisões finais. Quando a gente fala em série, pelo menos a gente sempre quer, né, quando faz uma série, quando coloca uma série no ar, que a série dure muito tempo. E quando a gente está falando em um projeto que vai durar muito tempo, a gente precisa de uma pessoa para ser a palavra final. Porque as desavenças, as discordâncias vão acontecer. E aí a gente precisa ter alguém que vai dizer, é isso. E normalmente vai ser o criador, porque é a pessoa que tem, né, a ideia toda na sua cabeça. Mas às vezes não é. A gente já viu aí na história, principalmente dos Estados Unidos, algumas séries que trocaram seus showrunners porque não estava dando certo. Porque a série não estava dando certo, estava com menos apelo de público, e daí às vezes tu acaba trocando por alguém que não é o criador da série. E às vezes não é nem próximo desse criador. Mas é uma pessoa que vai entender muito de mercado. Então é importante entender que o showrunner, ele precisa entender de produção executiva, ele precisa entender de gestão, ele vai estar nessa equipe de produção executiva, né, trabalhando nessa contratação de equipe, na gestão do orçamento, na organização do cronograma. E muito, o produtor executivo, nesse caso, é que ele vai ter muito uma relação produção-canal, né?
E aí, esse showrunner, além dele ter essa função dentro da produção executiva, fazendo essas questões de produção executiva, ele vai também estar dentro da sala de roteiro. E ele tem que ser o chefe da sala de roteiro, por conta dessa palavra final. Ele pode não necessariamente ser o criador, né? Ele pode até não ser roteirista, não escrever exatamente roteiros, mas ele tem que entender de roteiros, tem que ter a capacidade de edição de roteiros. Porque se ele não for o roteirista, como chefe da sala de roteiros, ele vai ser o responsável por editar eventuais roteiros que podem ter coisas que não estão indo pelo caminho que ele acredita ser, né, o caminho do sucesso da série. Mas, normalmente, ele vai ser o roteirista, né, um dos roteiristas. E vai ser esse chefe que vai ter o poder de escrever alguns dos roteiros chaves ou que vai ter o poder de fazer essa edição final, que vai pegar os roteiros que foram escritos, né, em conjunto e vai fazer essa edição final, esses retoques finais. Então, é a união dessas duas coisas. Ele tem que ser um bom produtor executivo, tem que estar envolvido na produção executiva e ele tem que ser aí esse roteirista ou esse editor, né, chefe da sala de roteiros. E mais do que isso, o showrunner ele tem que entender muito de mercado audiovisual, porque vai ser ele o responsável por levar a série para o caminho do sucesso, né? Então, a grande responsabilidade dele na hora de tomar essas decisões finais vai ser para que a série percorra um caminho de sucesso. Então, ele tem que entender muito de toda essa parte de gestão e de roteiro, mas mais do que isso, ele tem que entender muito de público e de mercado audiovisual. E aí, para exemplificar um pouco disso, né, do que é um produtor, um showrunner de sucesso, eu trouxe aqui alguns showrunners de sucesso que eu tenho certeza que vocês vão conhecer, que é o Ryan Murphy, né, que está por trás aí de sucessos como American Horror Story, Glee, Pose, American Crime Story, The Politician, Feud, Nip Tuck, Hollywood, Ratched. A gente tem a Shonda Rhimes, né, que é um grande exemplo de case de sucesso, né, quando a gente fala de Grey's Anatomy, que está na sua 16ª temporada, a gente entende que é uma criadora, uma showrunner que tem visão de mercado e que, né, tá consolidada, mas ela tem também a lei do Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Private Practice e Station 19. E a gente tem o Dick Wolf, que também tem um grande case de sucesso, que é o Law and Order SVU, que já tá aí na sua 21ª ou 2ª temporada, além de ter a franquia toda do Law and Order nas costas, Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, FBI. Então, né, são produtores executivos, criadores, showrunners de cases de sucesso, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, né, o showrunner é a síntese do que eu vinha procurando, que era a união da produção executiva com o roteiro. E é importante dizer aqui que é muito importante que essa função exista, porque elas casam muito bem e funcionam muito bem juntas. A gente está vendo que cada vez mais nas negociações, sejam diretamente com o canal, como sejam negociações com coproduções, cada vez mais canais e coprodutores vão buscar perfis assim, de criadores que tenham noção de produção executiva e que possam assumir essa função de showrunners caso o projeto vá para o ar num streaming ou num canal de televisão. Então, se você gosta de escrever, se você é um roteirista, se você é um criador e você tem interesse e gosta de fazer produção executiva, estudar e unir as duas funções vai ser cada vez mais necessário no nosso mercado de trabalho, porque a gente já está vendo isso acontecer e cada vez mais vai ser... Tu chegar com esse diferencial de apresentar um projeto criado por ti, apresentando já uma visão de gestão e mostrando que tu entende de produção executiva, esse vai ser um diferencial na hora de tu fechar negócios. Algo que me deixou muito feliz porque juntou as duas funções que eu gosto muito. Sobre showrunner, o que eu tinha para falar era isso. Mas a gente vai entrar agora num plus que eu trouxe aqui para a aula, que é a parte de pitching e rodadas de negócios.
que acaba por ser uma faceta muito importante da produção executiva, do produtor, né, que é participar desses eventos de negócios para levar os seus projetos e fazer os projetos acontecerem. Eu achei importante trazer para vocês, porque faz parte também muito da vida do criador, né, participar desses eventos. Então, acho que é legal trazer aqui algumas dicas e conceitos para vocês também. Sempre que você recomenda um produto, filme ou programa de TV a um amigo, você está fazendo um pitch. Sempre que a vendedora da loja tenta te convencer a comprar aquele vestido caro, ela está fazendo um pitch. O pitch é simplesmente o discurso de venda do seu trabalho, seja este qual for. Esse parágrafo eu tirei do site do Roteirista Empreendedor, porque eu acho que ele exemplifica muito o que é um pitching. O que é o pitching? Para ficar bem claro, é uma defesa oral de uma determinada ideia. Essa é a tradução mais comum. Defesa oral de uma determinada ideia. Produtores culturais, como qualquer produtor, precisam convencer investidores que seu produto, projeto é o que deve receber investimento. Não se trata de apontar falhas nos outros projetos, e sim de fazer o seu mais atrativo e interessante possível, de acordo com a vontade do cliente. Regras comuns de como costuma funcionar um pitch. Seu projeto precisa ser selecionado, seja num evento, né, que tu vai te inscrever, ou num edital. Você vai ter um tempo limite de apresentação, que é variável, de 10 a 20, 30 minutos às vezes. Normalmente, acho que quase sempre vai ter uma rodada de perguntas, então além do tempo que tu vai ter para apresentar teu projeto, vai ter um tempo para a banca avaliadora fazer perguntas. Pode ou não ter plateia, além da banca, né? Em eventos, em geral, costuma ser aberto ao público, então vai ter uma plateia assistindo a tua apresentação. Em editais é mais comum que não tenha essa plateia, que seja só a banca avaliadora, então isso é variável. E sempre pode levar uma apresentação visual, caso você queira. Dicas do que pode e deve fazer. Saiba sempre quem é a banca avaliadora, quem eles são, o que já produziram, que tipo de conteúdo eles procuram, quanto costumam investir. Conhecer a banca avaliadora, conhecer quem vai estar ali te ouvindo e fazendo perguntas, certamente vai te ajudar a levantar os pontos que podem brilhar os olhos dessas pessoas e vão te ajudar também a responder mais assertivamente as perguntas que eles vão fazer. Conheça muito bem o seu projeto, o que o seu roteiro traz de novo, por que o seu roteiro é melhor, o que faz de você o melhor para contar essa história, quem é o teu público, quanto custa. Conhecer bem o seu projeto com certeza vai fazer da sua apresentação uma apresentação clara, objetiva e interessante. Além de, claro, te deixar preparado para qualquer pergunta que possa vir. 4 aspectos principais para ter em mente. Sempre saber o que é o teu projeto, qual a tua meta, a viabilidade desse projeto e que retorno ele vai ter para o investidor. Essas questões certamente vão ser levantadas em algum momento. E se tu já tiver claro, ou se até já conseguir trazer para a apresentação, melhor. Esteja preparado para responder qualquer pergunta sobre roteiro, cronograma, orçamento, transmídia, tudo. Na hora das perguntas pode vir qualquer coisa. E por isso é importante você conhecer muito bem o seu projeto. Porque essas perguntas podem vir para qualquer área e para qualquer parte. Então, se tu conhecer bem o teu projeto, você vai estar preparado para responder qualquer pergunta. O que não pode fazer, o que não deve fazer num pitching, tá? Pode levar uma apresentação visual, gente. Pode levar slide, impresso, teaser, mas evitem ler. Não é legal ficar lendo. No máximo, uma colinha. Se tu tá levando ali um PowerPoint, tu dá uma espiada, dá uma faladinha ali, não tem problema. Assim como não tem problema levar uma colinha na mão, levar um papelzinho pequenininho com palavras-chave, com coisas que vão fazer tu lembrar do que tem para falar. Não tem problema. Agora, não é nada legal ficar olhando pro PowerPoint lendo. E não é legal ficar com papel lendo o tempo inteiro. É muito importante fazer contato visual e, mais do que isso, mostrar que tu conhece o teu projeto sem precisar ficar lendo, né? Não precisa contar a história inteira do teu projeto, gente, com começo, meio e fim. Resume a ideia focando nos pontos altos e nos diferenciais do teu projeto. Não vai dar tempo de contar toda a história. Então, foquem nos pontos principais, nos pontos que vão brilhar os olhos da banca.
E, muito importante, escolha a pessoa mais preparada intelectual e psicologicamente para apresentar o projeto. É muito ruim ver uma pessoa nervosa apresentando, que não está preparada. Então, escolha a melhor pessoa para isso. Esse representante pode ser qualquer um da equipe, produtor, roteirista, diretor. Escolham estrategicamente. Às vezes, gente, o diretor é genial no set, dirige super bem, é um baita diretor, uma baita diretora, mas não tem esse apelo de público, fica nervoso na hora de falar, de apresentar, de estar na frente de uma banca avaliadora. Não sei. Então, assim, não escolham pessoas que têm vergonha de palco, que ficam nervosas, que não conseguiram se preparar. Não. Escolham quem está mais preparado. Seja essa pessoa quem for. Se conhecer bem o projeto, souber responder perguntas, escolham quem for. Normalmente pode apresentar, pode estar presente nesse pitch em 2 pessoas. Então, escolham 2 pessoas bem preparadas, né? É legal, assim, para não sobrecarregar ninguém, fazer essa dobradinha, né? Fazer essa dupla e dividir aí a pessoa que vai falar mais da parte, né, de roteiro, de criação, de direção, e uma pessoa para falar mais dessa parte de gestão, que vai saber responder as questões de orçamento, de cronograma, etc, né? Se tu já tiver um showrunner que vai ter o domínio de tudo, genial. Se não, pega essas 2 pessoas, diretor e produtor, roteirista e produtor, né, que tenham conhecimento dessas 2 áreas com clareza. O importante é ser pessoas que vão estar preparadas, ensaiadas e que conhecem bem o projeto. E claro, que não tem vergonha de falar em público e tem uma certa desenvoltura. Isso vai ajudar. Rodadas de negócio. A dinâmica é semelhante ao pitching. Seu projeto é selecionado e você terá um tempo X para apresentar a ideia ao investidor. A grande diferença é que você senta numa mesa sozinho com ele. Terão outras mesas na volta, com outras pessoas em reunião, mas não tem plateia. É uma reunião particular, olho no olho. Dica: nas rodadas de negócio, vale levar um bom teaser, mas é melhor evitar apresentações escritas. Aproveite para olhar olho no olho e conversar com quem estiver ali. Ele selecionou o seu projeto e quer ouvir você. Esse tempo é valioso. Aqui eu quero fazer um parênteses sobre teasers. Teaser, piloto, só levem se vocês têm certeza que o material é bom e que vai mostrar o diferencial do teu projeto e que tem qualidade. Se tiver dúvida sobre isso, não leva, porque pode ser um tiro no pé. Agora, se tu tem um bom teaser de 1, 2 minutos, é excelente começar uma rodada de negócio com esse material, porque com certeza vai dar mais interesse ainda para o investidor que está te ouvindo ali. Agora, podem levar também a apresentação escrita, não tem problema. Mas evitem ficar o tempo inteiro levando o olhar da pessoa para o tablet, para o computador. Como eu falei ali, essa pessoa selecionou o seu projeto e quer te ouvir. Aproveitem esse momento para olhar olho no olho. É um particular com um canal com um investidor em potencial. Então, fazer esse contato visual, mostrar, né, um interesse também, né, e mostrar atenção, confiança, vão te ajudar aí, se não a fechar um negócio, é pelo menos ter um contato aí para futuras negociações. Ensaio, gente. As rodadas de negócio são boas alternativas para você ensaiar e se preparar para o pitching. A função do encontro é parecida, mas a pressão é bem menor. Então, se você ainda não participou de um pitching, participar de rodadas de negócio com certeza é um bom ensaio para depois passar para essa outra etapa. E aí é importante falar em ensaio, que ensaiar nunca é demais. Então, ensaiem suas apresentações, tanto para rodada de negócio como para o pitching. Porque esses networking são muito importantes. Se não para fechar negócio e concretizá-los de fato, para pelo menos entender o teu projeto melhor. É sempre uma excelente troca, porque esse pessoal do investidores, canais, coprodutores, costumam trazer boas análises sobre o teu projeto. Então, é sempre uma boa forma de entender seus pontos fracos e fortes e ensaiar para cada vez deixar o teu projeto melhor. E aí, faltou algum assunto que você queira saber? Dúvidas, sugestões, angústias, compartilhamentos? Imagino que sim. Mas por hoje eu fico por aqui. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Fiquem ligados nas redes sociais para mais informações sobre outros cursos e atividades. Aqui ficam os links da Armazém de Conteúdo, que é a minha produtora, e ficam os meus contatos também, caso vocês queiram conversar. Eu planejo realizar outros cursos
ao longo aí dos próximos meses, no ano que vem. Então, fiquem ligados que a gente pode aprender mais juntos. Obrigada, até a próxima.